Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem, gente? Não estão com tosse, não? Troço ruim esse, né? Ninguém sabe o que é. É xarope, é mel, é oração, é um monte de coisa. Tá aí. Deus dá graça. Desde já eu peço perdão se der crise aí, viu, irmãos? Irmã Giselda, preparou lá aquele... do fogo, amém, aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus. Dou risada, irmãos, que eu ouvi uma história aí, é bênção, viu? A igreja vai receber os irmãos que chegam aí. É bênção demais. Aleluia, aleluia. Hoje eu vou pregar para nascido de novo, viu? Hoje é para crente, viu? É para nascido de novo. Que o Senhor encontre você aí, assim como encontrou e tem me encontrado ao longo dessa mensagem aqui. Mas é uma mensagem para crente mesmo, viu, varão? Amém? Podemos começar? Então, abra aí suas Bíblias, na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 a 5. Essa mensagem é uma mensagem que surgiu a partir, assim, da pregação que a Camila fez semana passada, domingo passado. Camila fez uma pregação ali falando sobre orgulho, né? Esse sentimento, o que é o orgulho? Eu não sei, mas nos atormenta, vive dentro de nós, agarrado no nosso coração, inflando o nosso ego, coisa terrível. Mas ela trouxe o maior exemplo de esvaziamento do ser, de algum ser, do ser humano, de um ser que foi Jesus. E Paulo explica isso ali em Filipenses, como ela pregou no capítulo 2, no verso 5, dizendo que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser Deus, mas ele se esvaziou de tal forma, a caber dentro de um ventre de Maria ali, o bebê Jesus ali dentro do ventre. Esse foi o tamanho do esvaziamento que Jesus teve de sua glória, de seu trono, de seu ser, a ponto de assumir essa forma humana. E foi isso que Camila trouxe ali, e ele foi obediente até a morte de cruz. Então Camila falou sobre como o poder e valor e importância da cruz parecem assim ter perdido um pouco do sentido nos dias de hoje. Aquilo que foi objeto de vergonha, aquilo que foi um instrumento de tortura, proibido em muitas rodas de conversa, aquilo que era um instrumento maldito, o sujeito que morria no madeiro era maldito, estava escrito isso, e é lindo ver, então, o trabalhar de Deus, a lógica de Deus com a lógica humana, ela é diferente. Ela é diferente. Isaías fala que os nossos pensamentos do Senhor são como a terra do céu. Tem um autor que diz que os nossos pensamentos é como a luz de vela, e os pensamentos de Deus é como a luz do sol. Essa é a lógica de Deus em pregar Jesus ali naquela cruz ali, e entregar o próprio Filho para morrer naquela cruz. Então, irmãos, eu fiquei incomodado assim em falar mais da cruz. Camila falou muito bem da cruz semana passada, e eu vou falar mais um pouco da cruz hoje. Por isso, irmãos, é pregação para crente, viu? É para crente, aleluia. Que o Senhor restaure isso em nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Cristo, a cruz e o foco do meu viver. Oh, aleluia. Cristo, a cruz e o foco do seu viver. Vamos ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou aqui essa noite para
para dizer sobre uma mensagem que vem confundindo as mentes e os corações de todos os povos do planeta Terra ao longo dos tempos. Que mensagem é essa? É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Vocês estão vendo aí, né? O que tem acontecido, né? Mensagem da cruz é um negócio duro, né? Estão vendo aí, né? O povo com essas... Fala, fica quieto, né? Vamos pregar. Para que a gente entenda aqui em Corinto, o povo estava dividido entre si mesmo e Paulo. O povo estava dividido, uns diziam, se você olhar aí um pouquinho no capítulo 1, o povo dizia assim, ó, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros ainda diziam, eu sou de Cefas, e ainda uns outros diziam, eu sou de Cristo. O povo estava com a ideia fixa nos dons, era um povo ali ensoberbado, ali o povo que estava com quem é maior, quem é menor, qual dom é maior, qual dom é menor, e língua estranha, e xerebecanta daqui, de lá. Então, era um povo que estava ali dividido. Então, o que Paulo faz ali no capítulo 2, 1 Coríntios, Paulo fala sobre os dons, e no capítulo 14, Paulo fala sobre a prática dos dons, mas no capítulo 13, Paulo apresenta um caminho sobremodo excelente. Ele faz uma pausa no discurso e apresenta, ele fala, esse caminho sobremodo excelente é o amor. Então ele fala, não adianta você ter um monte de dom, não, você ter ciência de todas as coisas, falar a língua dos anjos, se não tiver amor, nada vale. Não adianta você ser o bonzão das doações, o bom de generosidade, se você pode até entregar teu próprio corpo em favor do outro, para ser queimado. Mas se não tem amor, nada vale. Então Paulo estava ali decidido, olhando esse cenário aqui de Corinto, incentivando, motivando, instruindo as pessoas a trabalharem em conjunto para o avanço do evangelho. Então Paulo fala, busque os dons é importante, mas é para a edificação do corpo, é para que o evangelho ele avance. Paulo escreve isso com a intenção de acabar com o partidarismo que existia ali entre os irmãos. Paulo queria pôr um fim na divisão desta igreja. Paulo estava decidido a pôr um fim na divisão dessa igreja, a divisão que se instaurou ali nessa igreja. Os homens, irmãos, eles estavam admirando os próprios homens. Eles estavam admirando os próprios homens, eles admiravam os discursos, as ideias, os ideais, eles admiravam ali aquilo que a gente fala assim, os cabeção, os pensador cabeção da época, eles estavam admirando os próprios homens, irmãos, e eu fiquei pensando nisso, a pergunta é pecado admirar pessoas assim? É pecado, irmãos, admirar pessoas assim que tem uma oratória de dar gosto, sabe? Uma sabedoria na colocação das palavras, um discurso envolvente, é pecado, irmãos? Eu fiquei pensando comigo, eu falei, acho que não é pecado não, desde que a sua admiração por isso não seja mais importante que o simples evangelho de Jesus Cristo e sua pessoa. Se a admiração ultrapassar, é esquisito, irmão. É melhor avaliar o coração, A verdade é que as pessoas reagem de forma diferente à mesma mensagem, a mensagem da cruz. De acordo com o quê? De acordo com a condição de cada um. Está escrito aqui, para alguns é loucura, para outros, poder de Deus. Poder de Deus. Paulo, igreja, estava ali, ele se encontrava ali no berço do saber. Paulo estava ali no berço do saber, da inteligência. Paulo estava ali no berço da boa retórica. As pessoas paravam multidões ali com uma boa retórica. Elas subiam ali em praça pública e a boa retórica parava, chamava a atenção da plateia. Paulo estava ali. Porém, Paulo ele chega e diz, não vim aqui apresentar boas ideias. É isso que a gente leu. Não vim aqui apresentar boas ideias, uma nova forma de filosofar. Não, eu vim pregar Cristo e este crucificado. Aleluia. É a mensagem da cruz, irmãos. A mensagem da cruz é a mensagem que é verdadeira, capaz de transformar vidas. A mensagem da cruz é a única capaz de salvar o pecador. Jesus, está escrito que em João 12:32, Jesus diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Olha só,
Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Temos que anunciar o evangelho. Que evangelho? O evangelho da cruz de Cristo. Quando foi que Jesus foi levantado, irmãos? Foi no madeiro mesmo. Esse instrumento de vergonha. Por isso que temos que anunciar o evangelho da cruz. O evangelho que para os judeus é loucura. E por que é loucura? Porque para os judeus Messias não morre. Na verdade, o Messias veio para derrotar e não ser derrotado. Por isso que é loucura para os judeus, porque o Messias, ele deveria executar os pagãos e não ser executado por eles. Por isso que para os gregos é fraqueza. Se você ler um capítulo anterior aí, você vai ver isso. Por isso que esse evangelho da cruz, para os gregos é fraqueza. Por que é fraqueza? Porque a fraqueza de Deus não era vista como virtude. Afinal, Deus é Deus. Não é assim, gente? A gente vê nos filmes aí, a mitologia grega, os grandes e diversos deuses ali, eles apontavam para quê? Para a força, para o vigor, para a virilidade, para a fertilidade, e não para um Deus que se entrega de forma muda. Não para um Deus que se entrega de forma muda, por isso que é a fraqueza de Deus. Os gregos vinham como fraqueza de Deus. Jesus vai voltar, irmãos, como nós cantamos aqui. É num piscar de olhar mesmo, meu irmão. Mas quem é crente ouvirá o doce som do teu nome ser chamado. Mas tem muita gente ainda dentro da igreja achando que quando Jesus voltar, ele vai voltar como cordeiro. Não vai. Cordeiro ele veio. Quando ele voltar, ele volta como leão, rugindo. Entende aqui, irmãos, os diferentes ângulos? Porém, contendo a mesma dificuldade de compreensão, de interpretação. Qual que é a dificuldade, tanto para judeu quanto para grego? Messias crucificado. Messias crucificado. Em 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Igreja. Quando Isaías encontrou esse Deus que nós estamos falando aqui, lá no templo, caiu como que morto, dizendo: ai de mim, porque os meus olhos viram. Irmãos, é esse mesmo Deus, viu? É esse mesmo Deus. A nossa rotina faz com que a gente faz as coisas assim, né? Quem dirige todo dia para o mesmo caminho, faz o mesmo caminho quando vê chegou, não é? Não é assim? Vai meio cochilando quando vê chegou. Não é assim? Quem dirige faz o mesmo caminho todo dia, o mesmo horário, o mesmo caminho todo dia, não fica mais prestando atenção se ele faz sozinho, faz sozinho. A rotina do crente não pode ser desse jeito. Por quê? Eita, Jeová. A palavra da cruz é poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus, irmão. Eita, nós. Ao meu ver, irmãos, nós temos vivido assim uma distância cultural, social, entre essa verdade da palavra da cruz, que é poder de Deus, e a realidade de hoje. Eu acho que a maioria dos crentes hoje não entende que essa palavra da cruz é poder de Deus. Mas eu não culpo eles, não. Por quê? Porque não é pregada essa palavra da cruz. É pregado outros trem. É pregado outros trem. Palavra da cruz? Não sei. E essa distância cultural precisa ser encurtada. De que forma? De que forma? Entendendo que todo o nosso viver, entendendo que todo o nosso serviço, o nosso serviço secular, o nosso serviço ministerial, o nosso ministério, ele é pautado na figura da cruz de Cristo. Onde foi, igreja, que Deus expressou seu maior poder? Onde foi? Foi na cruz. Foi na cruz que Deus expressou seu maior poder. Foi na cruz. Foi na cruz. Ali parecia a fraqueza.
do Jesus de Nazaré. As pessoas olhavam, era ali que nós, o quê? O reputamos, o quê? Não vimos beleza, formosura, não é isso? Nós não demos atenção, porque ali parecia a fraqueza, mas ali foi onde Deus expressou seu maior poder. Quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Eita, aleluia. A verdade, irmãos, é que nesse período aqui, que nós lemos, existiam vozes estridentes, determinando como as pessoas deveriam crer, e em quem crer. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas Paulo chega e proclama o evangelho da cruz de Cristo, puro e simples, e ele ainda declara: decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era mais ou menos assim como era mais ou menos como se Paulo tivesse cansado dos debates ali com os inteligentes, com os epicureus, com os filósofos estoicos, com gente erudita. Era como se Paulo tivesse cansado. Era tudo conversa infrutífera. E então Paulo simplesmente prega a mensagem da salvação. É isso que nós lemos aqui. Ao que me parece, assim, Paulo, ele estava decidido ali a não ficar pregando métodos. Aqui nesse ponto da história, Paulo não estava muito interessado em ficar ensinando métodos, metodologia ou coisa parecida, mas sim pregar as boas novas de Cristo crucificado. Por isso ele disse: decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É a mensagem da cruz, irmãos. Este é o objeto de vergonha e dor. A mensagem da cruz, tido como maldito entre os homens. O próprio imperador romano disse que nenhum cidadão romano seria morto por crucificação, a não ser por sanção explícita. Eu conversando com a Camila fala: pois é, Paulo era um cidadão romano e ele não morreu crucificado. Perdeu a cabeça, mas não foi crucificado. A cruz, irmãos, era reservada para os escravos. A cruz era reservada para os escravos. A cruz, irmãos, era reservada para os estrangeiros, para os bárbaros. Muitos achavam que esse assunto de cruz, de crucificação, não deveria nem ser conversado entre as pessoas. Por quê? Porque era chocante. Era chocante. Mas acho que continua. Crente conversa sobre a cruz de Cristo. Crente conversa sobre a cruz de Cristo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Os irmãozinhos estão com a cabeça assim, mais ou menos. Mais para lá, mais para cá. De vez em quando. Depende do espinho da carne. Depende da batalha. Veja só comigo aqui o capítulo 2, o verso 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que eu entendo aqui? Paulo decide. O que eu entendo? Paulo adota um caminho. Paulo faz uma escolha. A verdade é que Paulo não tinha medo de perder um debate ou de possuir um tipo de retórica ali em praça pública considerada fraca entre os homens sábios da história, não. Entre os sabichão ali da época, não. Paulo não estava, irmãos, com preguiça de discutir, mas Paulo, ele adota uma postura. Paulo, ele escolhe um caminho. Paulo está dizendo assim: nada mais me interessa, apenas Jesus Cristo e este crucificado, este ressurreto, basta. Basta, ô glória. Irmãos, pelo que nós temos decidido assim? Pelo que nós temos decidido, irmãos? Qual é o caminho ou postura que temos escolhido? Qual é o tipo de conversa que temos praticado? Irmão, conversa de crente é Bíblia.
É Bíblia. Aleluia. O Miguel manda mensagem para nós, chama a gente de Nagaçu. Ó, eita Deus. Aleluia. Qual foi a última vez que você encontrou com um crente e falou assim: ei, bem-aventurado? Eita Deus. Irmãos, qual é o tipo de oferta que tem feito a gente não decidir por Cristo e este crucificado? Apenas isso. Precisa voltar essa declaração no nosso coração, irmão, essa declaração de Paulo, que sabia um monte de coisa. Esse era o sujeito preparado. Esse era o sujeito preparado. A maioria do Novo Testamento escrito por esse homem. Ele era preparado, ele simplesmente se livra de tudo isso. É como se ele esvaziasse, assim como Cristo. Fala, decidi nada saber, só isso. Só isso. Quando Paulo faz essa declaração, Paulo sabia bem o que ele pensava da igreja. Paulo sabia bem o que ele pensava de Cristo, irmãos. Gente boa, o que temos pensado da igreja de Cristo? O que é que nós temos pensado sobre a igreja de Cristo? Será que o nosso pensamento ainda continua firme? Quente? Vibrante dentro do nosso peito? Será que está assim, do tipo, o que eu penso da igreja de Cristo é que eu penso que a igreja de Cristo, ela segue triunfante, a igreja de Cristo segue triunfante com passos firmes, a igreja de Cristo é aquela cujas portas do inferno não prevalecerão, e não prevalecerão mesmo, ponto final. É esse o pensamento que a gente tem da igreja de Cristo, que essa igreja continua soberana. O povo está escandalizado lá com a maldita ceia lá que fizeram. Falei, meu Deus, não é para falar. O que pensamos, irmãos, de Cristo? Eu tenho um conselho para você, não tenha dúvida sobre Cristo. Porque a Bíblia garante que ele é o varão aprovado. O varão aprovado. Nada foge do controle dele, ele é o varão aprovado. Nada do que está acontecendo neste mundo é suficientemente capaz de abalar a estrutura da igreja de Cristo. Ela segue firme, sim, e triunfante. Esse povo aqui, irmãos, eles estavam querendo o evangelho, umas coisas a mais. Está entendendo? Era o evangelho é bom, eles queriam evangelho, mas umas coisinhas a mais também. Eles queriam umas coisinhas a mais no evangelho. Eu digo para você hoje, estamos vivendo essa mesma tendência na igreja de hoje. A tendência de querer o evangelho e mais umas coisas. A tendência de rejeitar a simplicidade e pureza do evangelho, irmãos. Nós estamos com essa tendência de rejeitar. As pessoas não se satisfazem mais com o evangelho da cruz. Tem que ter umas experiências arrebatadoras. Senão não vale a pena. Se não vê anjo em culto, não vale a pena. Tem que ter assim, uns milagres dos bons. Dos bons. Não é assim Jesus Cristo. Irmãos, eu gosto dessas coisas todas. Eu gosto das vozes proféticas. Eu amo voz profética. Eu sinto falta da voz profética no nosso meio. Eu gosto dessas coisas todas. Visão, anjos, teretetê todo e o xerebecanta. Eu amo essas coisas. Mas o evangelho simples de Jesus é este. É a cruz de Cristo. É Jesus ali crucificado e este ressurreto para todo sempre. Amém. É isso. Mas não, tem que ter uns absurdos. Tem que ter uns absurdos. É a dívida de $500 mil que estava na sexta-feira. Na segunda ela some. Aleluia. Aleluia. Agora eu creio. Eu creio também, irmão. Eu creio também. Oxe, como que eu creio? Meu irmão,
Se você consegue crer que um homem passou 3 dias no ventre do grande peixe, depois foi cuspido em terra firme, em sã consciência, se você consegue crer que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentro dos mortos ao terceiro dia, eu não vou crer que uma dívida some de um dia para o outro. Você consegue crer em qualquer coisa, meu irmão. Fica pequenininho as outras coisas, as demais coisas. O simples e puro evangelho da cruz, irmãos, parece pouco. Mas não é semelhante aqui à época de Paulo. Tinha uns negócios misturados aqui. Umas filosofias, uns encantamentos, uns negócios doidos aqui. Irmãos, eu vou abrir meu coração. Às vezes eu acho que a igreja ela está se transformando assim num produto de lucro. Às vezes eu acho. Eu digo isso porque, se você não agradar a membresia, você está enroscado. O pastor que não agrada a membresia está enroscado. Está enroscado, ele não paga aluguel, não. Tem que ser completo, é ou não é? Se ele agradar os pais, se a igreja agradar os pais, mas não agradar os filhos, lascou. Se enroscou. Ah, meu filho não se enturma, não se dá bem, eu vou para outro lugar. Amém. Aí se agrada o filho, não agradou o pai? Enroscou de novo. Tem que ser completo. É o kit. É berçário, é o kit, assim, é o combo completo, assim, ó, vai indo assim, para agradar, se não agradar. É ou não é, irmãos? Eu vi um vídeo esses dias, irmãos, eu fiquei horrorizado. Era um vídeo, uma igreja, fazendo uma chamada, apresentando a igreja na rede social para as pessoas, apresentando a igreja. Eu vou te mandar, viu, Luquinhas, esse vídeo, para você orar também, viu? E aí, apresentar, não sei se era pastora da igreja, não sei o que é, que eu fiquei tão atordoado. E apresentar, olha, essa é a nossa igreja, aí abrir a porta assim, a igreja tem não sei quantos metros e tal, a igreja tem estacionamento, a igreja, ela tem um monte de coisa assim, que é nossa assim também, né? Cadeira estofada, tem carpete, tem ar-condicionado, aqui tem conforto para você, temos pessoas especializadas para cuidar do seu pequeno e tal, e vai fazendo um monte de coisa assim, daí eu, e cadê a cruz de Cristo aqui? Estacionamento com segurança, gratuito, fique tranquilo. Irmãos, que diabo é isso? Que caldeirão do inferno surgiu essa ideia de você fazer uma propaganda. Aqui tem conforto, aqui tem conforto. Não é possível. Está virando um lugar de bem-estar social. Cadê a cruz, irmãos? A cruz aponta para a justiça do amor de Deus. Foi na morte do inocente Jesus, ali entregue pelo povo da igreja, foram os sacerdotes que entregaram o inocente Jesus. Esse é o ponto central do evangelho. Por isso que para uns é loucura, mas para outros escândalo, mas para Paulo é poder de Deus. Poder de Deus. Paulo chega com um propósito aqui em Coríntios dizendo, eu vou anunciar Cristo e este crucificado, temos que ter um propósito, este é o convite nesta noite para mim e para você, que o Senhor restaure este propósito de anunciarmos o Cristo crucificado, temos que anunciar o testemunho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, simples assim. De forma eficaz, irmãos. Nada de mistura mais. Se o Senhor fizer, Ele fez, irmãos.
Eu amo um culto barulhento, irmãos. Vocês me conhecem, né? Eu amo. Mas se não for barulhento, irmãos, Deus está também. Deus está também. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Tem uma série documental no YouTube que chama O Poder de Deus. Quem já assistiu? Quem conhece? Poucos, né? Assistam, irmãos. Chama O Poder de Deus. É uma tríade. Tem um episódio que vai falar sobre o poder de Deus através da palavra dele, através da Bíblia. Tem um outro episódio que vai falar sobre a fé não fingida. A fé não fingida. Meu irmão, esse aí dá 10 minutos, se você não cair prostrado como morto, secou por dentro. Temos que orar. Temos que orar. Temos que orar. E tem um terceiro que é a voz do que clama no sertão. Irmão, esse aí, eu vou dar só um pequeno spoiler. Esse aí, meu irmão, ele anda numa motoquinha, pregando evangelho, num sol de 40 e tantos graus na cabeça. E a pregação dele é a mesma em todo lugar. É Jesus Cristo e este crucificado. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Sabe como ele chega e se apresenta na cidade? Bom dia, bando de pecadores, se arrependam. É isso, irmãos. É isso. Eu louvo a Deus pelo que a gente tem, pela liberdade que temos, por essas portas abertas. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Mas temos que pregar Cristo e este crucificado. Temos que voltar ao evangelho puro e simples. Puro e simples. Nada, decidi nada saber. Nada. Ah, mas o irmãozinho, não sei o quê. Nada saber. A não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ah, mas você viu tal coisa. Nada saber. A não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quando a gente vê isso de Paulo, é diferente da nossa cultura. Porque Paulo, ele não negligenciou princípios, ele não se cansou, ele não deixou de lado assuntos difíceis. A gente, quando não quer saber das coisas, a gente deleta a conta do Instagram, não é assim que a gente faz? A gente deleta a conta, não é assim? Quando a gente não quer assunto chato, a gente não quer falar de coisa triste, eu quero só falar de coisa alegre. Não é assim que a gente faz? Mas não é assim que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, eu só quero saber de Cristo. E este crucificado, esse que salva, esse que limpa, esse que cura, que santifica, esse que faz do homem pecador um homem santo. Esse que seria impossível adentrar os portais celestiais, mas por Cristo Jesus ele adentra. Que mistério é isso? Paulo, ele focou toda a sua energia, canalizou. Simplesmente a vida de Paulo estava presa à cruz de Cristo. E isso ensina para nós que tudo na nossa vida também tem que estar preso à cruz de Cristo. Tem que estar preso à cruz de Cristo. Às vezes eu me assusto com o dualismo que as pessoas vivem. Nos trabalhos, irmãos, seculares, são os leão. E faz, promove, e acontece, e manda e desmanda. E... Vida com Deus não tem. O dualismo. Não, temos que canalizar a nossa vida. As nossas energias na cruz de Cristo. Seja no trabalho secular, seja na rua, seja onde for. Seja onde for. Fica um alerta aqui, igreja, para nós. Cuidado, viu, com os oradores excelentes, os pregadores excelentes, mas que não têm vida com Deus. Cuidado com as pregações de massa. Cuidado com as pregações de massa, mas que não tem secreto. Não tem espaço no secreto. Não tem lágrimas no quarto, não tem choro no banho. Cuidado com pregadores que falam muito bem,
mas não tem vida com Deus, irmãos. Cuidado, cuidado. Cuidado com as mensagens, com os pregadores, as pregadoras, dos quais o próprio sermão não atinge seus próprios corações. Só serve para você, para você e para você. Muitas vezes a palavra, ela chega a fluir de suas bocas, mas de seu espírito nenhuma vida é liberada, a fim de vivificar a alma sedenta e cansada. Muitos têm atraído pessoas de todo tipo para ouvi-los, mas infelizmente, irmãos, o Espírito Santo não tem trabalhado junto. Estão sozinhos nos palcos das igrejas. Não podemos deixar de pregar a cruz de Cristo, irmãos. De viver uma vida pregada nessa cruz ali, juntamente com Ele. É só nele, irmãos, que homens, mulheres têm a identidade restaurada. É pela mensagem da cruz. É Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem. Quando a gente olha para a cruz, irmãos, todos os conceitos, ideias, ideais, eles são quebrados. Quando olhamos para a cruz, nos tornamos um. Quando olhamos para a cruz, ouvimos o Salvador dizer com todas as letras: está consumado. O que fiz. Ele não volta como cordeiro, ele volta como leão. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, nós vemos uma trindade. A gente vê o amor do Pai, a gente vê a obediência e a graça do Filho, e a gente vê a consolação do Espírito. Olhando para a cruz, Cristo o foco do nosso viver. Cristo foi o foco do viver de Paulo. Cristo tem que ser o foco do meu e do seu viver. A pregação da cruz é a única capaz de dar resultados eternos à alma de uma pessoa. É Deus invadindo a alma humana através da palavra da cruz. Em algum momento, irmãos, geograficamente no mundo, aconteceu uma ruptura. E o piso do mundo, né? Vamos chamar assim, o piso do mundo, ele se rompeu, as placas tectônicas ali. Por isso que diz que o mundo é separadinho, cada um, cada qual ali. Olhando para esse cenário, irmãos, a partir da cruz, as línguas dos homens tornam um novamente. É como se juntasse, não tem barreira, irmãos. É na cruz de Cristo. A língua dos homens, ela fica uma só, irmãos. Sabe por que as conversas dos crentes é tão ruim? Faz mais mal que bem, irmãos. Porque não é na cruz, não é no evangelho da cruz. Cada um fala o que quer. Agora começa a conversar só sobre a cruz. Irmão, você pode pensar diferente. Ô, conversa boa. Ô, conversa boa. E se tiver uns amendoim ali, ainda é melhor ainda. Eita, aleluia. É a cruz de Cristo que une as pessoas, irmãos. O fato mais importante da história. Se coloque em pé. Em nome de Jesus. O fato mais importante da história, irmãos. O mundo não consegue negar isso. A partir da cruz de Cristo, o mundo foi dividido em 2 períodos, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo, não é? A C e DC. Quando isso aconteceu na história? Antes de Cristo. Tal imperador, tal não sei o quê, uma tragédia. Quando aconteceu isso? Depois de Cristo. A história se dividiu em 2 períodos, antes e depois de quem? De Cristo. A cruz de Cristo é a expressão máxima do sacrifício. Oh, aleluia. Igreja, é a mensagem da cruz.
Restaura, Senhor, em nós, Pai, a alegria, Senhor, da crucificação, Pai. Para uns é loucura, para outros é fraqueza, mas para os que estão em Cristo Jesus é poder de Deus. E eu vou proclamar, é uma aliança feita contigo. Nós devemos proclamar a cruz de Cristo na nossa vida, na nossa rotina. O nosso ser, todo o nosso viver tem que ser pautado na cruz de Cristo. Restaura, amado Deus, os púlpitos do Senhor. Restaura, amado Deus, os púlpitos das igrejas, para que venham pregar o evangelho puro e simples do Senhor, Pai. Deus. Nós cremos, Senhor, sim, em culto de poder, em culto de cura, de milagre. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que há um tempo oportuno para o Senhor salvar, Pai, as vidas financeiras das famílias. Nós cremos sim nisso, Pai. Mas chega, Senhor, de templos lotados com essas campanhas, Pai. Volte, Senhor, templos lotados por arrependimento, Pai. Arrependimento, Senhor. Às vezes eu chego a achar, Senhor, que muitas igrejas nós não temos o que pensar se pecou ou não pecou. Talvez tenha pessoas que acham que não pecou hoje, Senhor. A cruz de Cristo, que venhamos decidir, Pai, como igreja, Pai, no coletivo, Senhor, como indivíduos, nada saber. Decidir, Senhor, nada saber, assim como Paulo, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Cristo, o foco do nosso viver. Obrigado, Jesus, pelo encontro de hoje. Obrigado, Senhor, por nos alimentar mesmo. Leva, Senhor, leva, Senhor, leva, Senhor, o teu povo em paz para as suas casas, sabendo que somos livres, livres, e não há nada além do sangue, o sangue precioso e carmesim de Jesus Cristo. Ei, arabadarabaia, xerebadaia, goi. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho Jesus, oh Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão, cada irmã, cada família que nos assiste, cada família aqui representada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, aleluia! Aleluia!